Você já se perguntou como seguir regras e ser livre ao mesmo tempo? Parece contraditório, não é? Bem, essa é exatamente a questão que vamos explorar hoje, mergulhando nas palavras do apóstolo Paulo sobre a lei de Cristo e como o amor a cumpre. Vamos voltar no tempo ao período do Antigo Testamento. Deus deu a Moisés e ao povo de Israel um conjunto de leis conhecidas como a lei mosaica. Essas leis eram um guia para viver em harmonia com Deus e uns com os outros. Eram 613 mandamentos que cobriam todos os aspectos da vida, desde a adoração até as relações pessoais e a dieta. Mas com o passar do tempo, algo começou a mudar. Muitas pessoas se concentravam mais em seguir as regras à risca do que em entender o espírito por trás delas. Era como se estivessem mais preocupadas em marcar itens em uma lista do que em realmente amar a Deus e ao próximo. Foi nesse cenário que Jesus entrou em cena. Ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Em Mateus 5,17, Jesus diz: "Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir." Mas o que isso significa exatamente? Jesus resumiu toda a lei em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ele mostrou que o amor é o cumprimento da lei. Não é uma questão de seguir regras cegamente, mas de agir com amor em todas as situações. Agora entra em cena o apóstolo Paulo. Ele era um fariseu, um expert na lei judaica antes de se converter ao cristianismo. Após seu encontro com Jesus, Paulo começou a ver a lei de uma perspectiva completamente nova. Em suas cartas, Paulo faz declarações que, à primeira vista, podem parecer contraditórias. Por um lado, ele diz que não estamos mais sob a lei, mas sob a graça. Por outro, ele fala sobre cumprir a lei de Cristo. Como podemos entender isso? A chave está em compreender o que Paulo quer dizer com a lei de Cristo. Não se trata de um novo conjunto de regras, mas de um princípio orientador, o amor. Em Gálatas 6,2, Paulo escreve: "Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo." Paulo não está dizendo que as leis morais do Antigo Testamento não têm mais validade. Pelo contrário, ele está mostrando que o amor é o cumprimento dessas leis. Quando agimos com amor, naturalmente cumprimos os mandamentos de Deus. Pense nisso como aprender a andar de bicicleta. No início, você precisa de rodinhas e regras específicas. Mantenha os pés nos pedais, olhe para frente, não incline demais. Essas são como as leis do Antigo Testamento, guias necessários para começar. Mas uma vez que você aprende a andar, não precisa mais pensar nessas regras. Você simplesmente anda, guiado pelo equilíbrio e pelo instinto. Essa é a liberdade da graça que Paulo menciona. Da mesma forma, quando somos guiados pelo amor de Cristo, não precisamos de uma lista de verificação de regras. Agimos com amor naturalmente, cumprindo assim a lei de Cristo. Paulo explica isso belamente em Romanos 13, 8 e 10. "Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo." O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Veja como isso funciona na prática. Se você ama verdadeiramente seu vizinho, não vai roubar dele, não vai mentir para ele, não vai cobiçar o que ele tem. O amor cumpre naturalmente esses mandamentos. Mas Paulo vai além. Ele mostra que viver sob a graça não significa que podemos fazer o que quisermos. Em Gálatas 5:13, vers: "Irmãos, finds por madboards." Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A liberdade que temos em Cristo não é uma licença para o pecado, mas uma oportunidade para amar e servir uns aos outros. É uma liberdade para fazer o bem, não o mal. Paulo também aborda a tensão entre a lei e a graça em relação à justificação, como somos declarados justos diante de Deus. Em Gálatas 2,16, ele afirma: "Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo." Isso não significa que as boas obras não são importantes. Pelo contrário, Paulo enfatiza que a fé genuína se manifesta através do amor e das boas obras. Em Efésios 2:10, ele escreve: "Pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos." Então, como podemos aplicar esse entendimento da lei de Cristo em nossas vidas diárias? Primeiro, devemos buscar cultivar um coração cheio do amor de Deus.
Isso vem através de uma relação próxima com Ele, meditando em Sua palavra e buscando Sua presença em oração. Segundo, devemos praticar o amor em ações concretas. Isso pode significar perdoar alguém que nos ofendeu, ajudar um vizinho em necessidade ou defender alguém que está sendo tratado injustamente. Terceiro, devemos lembrar que o amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha. Às vezes, amar pode ser difícil, mas é nesses momentos que mais precisamos nos apoiar na graça de Deus. Por fim, devemos ter em mente que cumprir a lei de Cristo através do amor não é algo que podemos fazer por nossas próprias forças. Precisamos do poder do Espírito Santo trabalhando em nós. Como Paulo diz em Gálatas 22:23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ao encerrarmos nossa reflexão sobre a lei de Cristo e como o amor a cumpre, lembremos-nos das palavras de Jesus em João 13:34-35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Que possamos, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, viver cada dia cumprindo a lei de Cristo, através do amor, sendo assim verdadeiros discípulos de Jesus e testemunhas vivas do seu amor transformador no mundo.